Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, queridos amigos do canal Pet Passe de Espiritualidade dos Animais. Hoje a nossa conversa, dentro dos temas sobre espiritualidade dos animais, vai ser sobre a morte e o processo de luto. E eu gostaria de começar essa conversa com vocês com uma frase do Caibar Schutel, do livro Gênese da Alma. Os animais domésticos, eles são nossos companheiros de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar, entender e aprender. Eu iniciei com essa frase porque já traz bastante coisa dentro daquilo que nós consideramos importantes dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Uma das coisas que é importante entendermos é a questão da morte, que para a doutrina espírita a morte ela não existe. Só se morre na carne para renascer como espírito imortal que todos nós somos. O que existe é a vida em espírito, em etapas e fases diferentes. A morte ela passa assim a ser uma simples transição de muitas vidas. Então esse é um dos ensinamentos, né, de que a morte ela não existe, de que todos nós somos seres imortais e que viveremos para sempre. Somos muito mais almas do que os corpos que hoje nós pedimos emprestado. E para os animais não seria nada diferente, né? Toda a doutrina espírita, então, ela vai girar em torno do tema da morte, da vida após a morte, da vida espiritual. Então, esse entendimento de que todos nós somos imortais e de que todos nós passamos pelo processo de reencarnação. Falando de reencarnação, nós vamos entendendo que ela é uma necessidade para a vida espírita, né? É o que nos diz o Allan Kardec. E que a morte ela é uma necessidade para a nossa vida corporal. Eu gostaria de falar com vocês, então, já que a gente já está citando o Kardec, de que nós vamos usar 2 livros como base para a nossa conversa de hoje. Nós vamos usar como base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec. E nós vamos utilizar também o livro do veterinário Marcel Benedetti, Qual a Sua Dúvida sobre o tema da espiritualidade dos animais, tá bom? Então, nós vamos agora conversar um pouquinho mais. Eu vou colocar para vocês uma outra frase, que é um provérbio aborígene, que fala sobre esse momento transitório. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. O entendimento de que nós todos estamos de passagem. O nosso objetivo é observar, aprender, crescer e amar. E depois voltamos para casa. E aí essa ideia da casa nos lembra aquele outro ensinamento que também está que a doutrina espírita nos ensina, de que há muitas moradas na casa de meu pai. E é interessante a gente falar, porque já foi um tema tratado aqui nas nossas preleções, nos nossos vídeos, sobre as colônias espirituais que assistem os animais no plano espiritual. Então, o que acaba acontecendo, né? Nós, humanos, nós temos as colônias e postos de socorro para os quais nós vamos fazer tratamentos e ser acolhidos e tudo mais. E com os animais não é diferente. Nos livros do veterinário Marcel Benedetti, ele narra a existência de várias colônias espirituais. Nós já falamos do Rancho Alegre, da colônia Jonise. Então, são colônias que fazem o mesmo processo aquele processo que acontece com os humanos, acontece também com os animais, o processo de desligamento, o processo de tratamento e o processo para o reencarne daquele animalzinho também. Tá? Então, é só revisitar os vídeos que nós temos no nosso canal que vocês vão ver mais detalhes sobre essas colônias espirituais. Me vem uma coisa assim dessa dúvida também, se elas estão muito próximas ou muito distantes do planeta que a gente vive hoje. Nós entendemos que há lugares que estão mais próximos e há lugares que estão mais distantes. Isso também é narrado pelo Marcel Benedetti nas suas viagens astrais. Bom, entendido isso, nós também vamos colocar aqui uma outra questão, que é a seguinte, de que, no entanto, né, apesar de termos esse entendimento de que a vida não termina com a morte do corpo físico,
Nem sempre essa mensagem que a doutrina traz, ela acalenta a dor que nós sentimos pela partida de um animal ou pelo um ente querido, por uma pessoa que nos é muito querida. Então, a gente fica pensando como lidar com esse sentimento de vazio, de tristeza. Nós da equipe do PET Passe Genebra, nós também não temos uma fórmula ou uma receita pronta, né, para passar para todos os tutores que chegam até nós com esse sofrimento ou que passa por esse processo, né? Então, nós não temos essa pretensão de dar uma receita, uma fórmula, faz isso, faz aquilo. Mas nós temos alguns pontos importantes para falar de como é que acontece o processo e como é que a gente acaba lidando dentro da assistência com essa questão. Até porque nós mesmas, do grupo, passamos também, né, por esse processo. Então, o que nós podemos fazer enquanto grupo, né? Nós vibramos pelo animal e o tutor por 4 semanas, pois acreditamos que o tratamento ele continua no plano espiritual. Então, aquele animal que já estava fazendo o tratamento com a gente, ele continua o tratamento no plano espiritual. E isso é muito importante porque, pelos conhecimentos que nós temos, ele ajuda o tratamento a equilibrar todo o corpo astral, os corpos astrais daquele animal, né? E esse processo também acontece com o humano. Então, o tratamento é antes, enquanto ele ainda está em vida, e depois da morte do corpo físico, tá bom? Então, é super importante continuar, pedir esse auxílio para a equipe, para a gente continuar as vibrações, as preces, porque o tratamento espiritual, ele continua. Por outro lado, nós buscamos acolher, apoiar, fortalecer o tutor nesse momento, conversando bastante, indicando livros sobre a temática, fazendo com que o tutor possa perceber o caminho de aprendizado mútuo, né, em que teve nessa vida compartilhada, né, sempre reforçando que o tutor fez o melhor que pôde para o animal, justamente para que possa cada vez mais fortalecer aquele caminho de cuidado, de amor, de aprendizado, evitando sentimentos de culpa, de remorso ou de desamparo, que são muito comuns para quem vivencia o luto. E ainda mais para os tutores, porque eles muitas vezes não percebem ou não sabem como identificar que um animal estava ficando doente que ele não tinha percebido. E aí vem o sentimento de culpa. Acho que isso é só um dos exemplos assim que acontece bastante, né? E que não é legal carregar esse tipo de sentimento já no momento que já tem toda uma atmosfera de tristeza. Bom, sobre o luto, tem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, algo sobre como superar a perda da partida de um ente familiar. E nós consideramos o animal um ente familiar, claro. Eu vou fazer uma citação aqui para vocês, então. Vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, aqui nessa frase, a gente vê aqueles sentimentos que muitas vezes acabam acontecendo porque não há um entendimento do processo, né, dessa passagem do corpo físico para o mundo espiritual. O luto e a doutrina espírita acabam nos ajudando a entender esse fenômeno da morte, né, de uma forma muito natural. E é assim que nós deveríamos encarar a morte, como algo natural. Por isso, né, caso sinta o tutor a necessidade de conversar, ou a pessoa que, né, teve essa partida de um ente querido, né, é sempre ter o ouvido atento, né, o ouvido ou a escuta, né, de um especialista. Então, isso é uma das coisas importantes para que quando a gente se sente nesses momentos, né, saber se aquilo está sendo
entendido ou encarado de uma forma mais natural ou não. Então, não é feio ocultar determinados sentimentos ou pensamentos nesse momento, né? Não se sentir julgado por algumas questões que acabaram acontecendo, ou mesmo por chorar pela partida de um animal, porque muitas vezes socialmente as pessoas julgam porque, nossa, você tá assim porque o seu animalzinho morreu, né? Então, assim, muitas vezes algumas pessoas elas não têm esse entendimento dos sentimentos ali envolvidos, que são muitos anos de dedicação ao animal, né? Muitas vezes também do entendimento do processo de doença, de todo o cuidado que se teve que fazer, das visitas quase semanais aos veterinários, né? Então, nós buscamos ter essa sensibilidade de entender que não é realmente um momento fácil e às vezes a gente se sente cansado de algumas situações, né? Então, acho que a gente não sentir vergonha daquilo que a gente sente. Outra questão é a gente buscar evitar o isolamento e buscar conversar sobre esses sentimentos. Por isso que a gente comentou da escuta especializada. E aí tem outra questão que a gente vai colocando aqui, né? Caso pense que o animal não viveu tudo que deveria ter vivido, porque às vezes animais com menos de 5 anos acabam desencarnando, né? Acho que a gente busca lembrar sempre ao tutor que a lei divina, ela não erra, né? Então a gente pede calma nesse momento, né? A oportunidade de encontrar aquele animal ou aquela pessoa vai ser dada novamente, já que nós temos muitas encarnações para viver ao lado daqueles que nós amamos, né? Observar então o que vai nascer dessa experiência com aquele animal após a sua partida, né? Quer dizer, tirar os ensinamentos dessa companhia, os aprendizados que aquele animal nos trouxe, né? E pensar o que renasceu em você naquele momento tão especial. Outra questão que a gente vai colocar é que é necessário manter-se em vibrações e pensamentos positivos, sempre desejando que o animal possa ter uma volta tranquila ao plano espiritual, entender que ele está sendo assistido pelas equipes benfeitoras, que existem as colônias, os hospitais no plano espiritual, como nós já comentamos, destinado a eles, que eles nunca ficam desacompanhados. Eu acho que isso é um ensinamento tão interessante, porque nos livros do Marcel Benedetti, ele é muito categórico nisso. Ele fala, nenhum animal no plano espiritual fica sem a presença de um tutor. Então, isso é uma coisa que nos aconchega. E esse tutor pode ser alguém da nossa família, que já está no plano espiritual, ou algum conhecido nosso, ou alguém que tem um carinho muito grande pela gente, por aquele animal. Então, eu acho que essa é uma informação que o Marcel Benedetti traz, que nos conforta bastante. Então, eles nunca ficam desamparados. E no caso de dor, porque a gente sabe que algumas doenças, alguns processos realmente acabam causando muita dor física no animal, né? Então, com a morte do corpo, o Marcel Benedetti também fala, cessou a dor. No caso do animal, eles não têm o sofrimento moral, eles só têm as dores do corpo físico. Então, essa é outra questão que nos acalenta também, né? E entender que eles também evoluem no processo das enfermidades, assim como a gente. Algum entendimento, algum progresso eles vão fazendo naquilo também. Bom, e como a gente vai perceber esse processo de luto? Né, que nem sempre é fácil a gente perceber que nós estamos passando por um processo de luto. Nos dias que se segue, a casa, o ambiente, eles podem ficar mais tristes, muito normal isso, né, entre aqueles do convívio. E uma coisa que vai aparecer também é que os animais, que compartilhavam ali o mesmo espaço, eles também vão ter esse processo de luto, só que como eles não falam, então nós temos que observar, não só a gente, como também os animais ali que conviviam no mesmo espaço, né? Então, pode surgir a vontade de isolamento, seja de pessoa ou dos animais, o sentir falta, que é muito comum também, muito natural, não sentir a vontade de se alimentar, a questão que tem muitas pessoas que fazem isso, de dormir prolongadamente, de ter alterações no sono, ou de não conseguir dormir, ou de ter que dormir com a luz ligada, né? Então, são questões que vão aparecendo, e aí a gente fica
E tem aquela sensação também que muitas vezes acontece de que o mundo continua andando, continua acontecendo, né? Continua com a sua rotina, mas só que dentro da gente as luzes parece que se apagaram nesse momento, né? Então, e um silêncio muito ensurdecedor dentro da casa, né? Então tudo isso acaba criando aquela atmosfera de tristeza, de luto, o que é muito natural, tá? Então, até que essas alterações, elas duram algumas semanas e até poder voltar à rotina costumeira, né? Só que aí a gente liga aqueles pontos de alerta, né? Quando isso se estende por muitos meses, seja no animal ou seja na pessoa, né? Observar se as pessoas próximas, elas têm aquele sentimento de negação, de que, estou ótima, estou bem, sou uma fortaleza, quando na verdade dentro dos seus sentimentos ainda existem emoções e sentimentos que ainda não estão bem resolvidos em relação àquele processo, porque não vivenciou naturalmente o processo do luto, né? E no fundo estão ocultando de si mesmas vivenciar essa experiência. Então isso é um ponto de alerta para a gente refletir, para a gente buscar aquela escuta especializada. É sempre bom lembrar, então, que quando esses sentimentos se estendem e não vivenciamos o que está no nosso coração, nós podemos desenvolver comportamentos depressivos, né? Então, a questão do observar-se sempre, né? E no caso dos animais também, observar se teve alguma alteração no comportamento dos animais e se aquilo se estendeu muito. Então também é hora de procurar um veterinário mais especialista nessas questões comportamentais, tá? E sempre buscar, nunca negar o seu sofrimento ou do outro, né? Acolher aquilo que você está sentindo e buscar entender o que está acontecendo, tá bom? Lembrar sempre que a saudade, ela somente constrói quando associada ao labor do bem, né? Então, sempre buscar em transformar aquele sentimento em algo produtivo, em algo bom. Faça o bem a si e ao próximo, né? Se considerar melhor, doe os objetos do animal para aqueles animais mais necessitados, porque fica, né? Caminha, roupinha, remédios que o animal usou, enfim. Fugir de afirmativas do tipo, nunca mais vou adotar um animal. Muita gente fala isso, eu conheço muita gente, porque é um sofrimento muito grande mesmo, todo cuidado, todo amor que é dado àquele animal, né? Então tem muita gente que fala, eu não vou mais adotar animal, nunca mais na vida, né? Então não é um sentimento muito bom, porque depois você pode acontecer daquele animal reencarnar e ele querer ter essa oportunidade novamente ao seu lado. Isso a gente pode entender como uma grande bênção, né? E isso acontece bastante do animal, ele ter essa oportunidade de poder viver novamente conosco. Então, por isso que a gente fala assim, não fica falando que não vai mais adotar, né? Acontece deles voltarem com a gente para o nosso aprendizado e para o aprendizado deles. Outra coisa que é interessante a gente lembrar é que o espírito do animal, depois da morte, ele é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa, e ele é utilizado quase imediatamente. Isso está no Livro dos Espíritos, na página 600. O que isso significa? Que eles reencarnam quase que imediatamente, recebem lá o tratamento no plano espiritual e logo eles já voltam à vida, né? Novamente, a vida encarnada, né? Então, eles não passam muito tempo no plano espiritual. E nos livros do Marcel Benedetti, mesmo nos livros do André Luiz, há relatos de que muitos deles também, quando eles permanecem no plano espiritual, eles trabalham e ajudam as equipes benfeitoras, né? Eles ajudam protegendo as equipes quando descem até o umbral para fazer os resgates e socorros. Nós temos também esses relatos dos cães terapeutas, eles continuam também. Então, são atividades que os animais acabam fazendo e que muitas vezes a gente não percebe que eles também têm as atividades deles de aprendizado, né? Bom, e outra coisa que a gente sempre lembrar, que viemos aqui para encontrar a nossa felicidade e a partir dela deixar o mundo mais feliz, saudável e amoroso. Os animais, eles não fazem isso também, né? Então, por isso que é interessante falar que eles têm as missões, né, deles também, o papel deles a cumprir.
Cada qual não cumpre a sua missão, seja em sua família humana ou no meio ambiente, os animais cumprem a missão deles. O universo fica muito melhor com a passagem deles. E quando pensamos na nossa caminhada também, né, o que possamos cada vez mais trazer esse olhar de alegria e de gratidão por termos a oportunidade, né, de termos a companhia deles, nos sustentando na nossa jornada. Então, que a gente possa agradecer todos os dias, porque eles aliviam, eles trazem alegria, eles trazem a companhia, né? Eles trazem o amor, eles despertam sentimentos de misericórdia, de amorosidade que muitas vezes poderia estar escondido dentro de nós. E eu gostaria de encerrar com uma frase do Allan Kardec, que aparece no filme, né, sobre o Kardec, que fala um pouquinho de tudo que a gente conversou hoje. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, sem cessar. Tal é a lei. E lembrar que o coração ele não se esquece nunca daquele que um dia amou. E assim eu gostaria de encerrar hoje a nossa conversa, que possa ter trazido bastante pontinhos de luz, né, no coração de cada um de vocês. Caso necessitem, estamos assistindo aos animais e seus tutores aos domingos, com as vibrações à distância. Então, podem entrar em contato com a equipe pelo canal do Pet Passe, pelo canal do Facebook, né, acionando a equipe do Pet Passe no Messenger do CAE Genebra. Que assim seja, que nosso Pai de amor e bondade possa abençoar cada um de vocês. Graças a Deus. To be reborn again and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre.